Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Maranatã. No dia de hoje nós vamos ver o que Deus nos tem reservado para o dia de hoje. Quinta-feira, dia de adoração, dia de você ir para o sacrário e conversar com Deus, e escutar a voz de Deus para que Ele te dê direcionamento, sabedoria, inteligência. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu joinha. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, dizia em coro: Saul matou a 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolarizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000? Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar a Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso. Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai, no campo onde estiveres, e ali falarei de ti, para ver o que ele diz. E depois te avisarei de tudo o que souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo o Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegrastes, porque então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isso e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar, como antes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, essa leitura de hoje, ela nos traz grandes ensinamentos. Primeiro, vamos dar uma olhadinha, na história do rei Saul. Saul, ele foi... Deus tirou Saul, do reinado por desobediência. Deus deu uma ordem para ele destruir uns povos e os bens, e Saul não fez, Saul não fez aquilo que Deus ordenou, ele foi desobediente. Saul estava com o coração muito duro, voltado a si mesmo e não a Deus, deixando de escutar. Olha só como Deus é providente, No dia de hoje, quinta-feira, como eu comecei o vídeo falando, gente, vamos ao sacrário, vamos escutar a voz de Deus, vamos começar a obedecer a voz de Deus. É chato às vezes, ai, que menina chata, que canal chato, só fala de obedecer, de escutar a voz de Deus. Mas é isso mesmo. Nós temos a indelicadeza, de chamar Deus só para solucionar os nossos problemas. Por quê? Se nós escutássemos a Deus, nós não erraríamos, Aí depois começa aquela rezação, vai fazendo novela, Por quê? Porque você não escutou a voz de Deus. Saul, ele não queria escutar a Deus. E esse problema de Saul, gente, se você se coloca a estudar a Bíblia, você vai ver que esse problema de Saul de não ter eliminado aquele povo que Deus deu a ordem, Israel teve problema lá na frente. Justamente com aquele povo,
ficou com os bens daquele povo. Deus mandou, né, eliminar. É igual Deus deu a ordem para Josué. Vocês lembram da história de Josué, quando eles entrou em Jericó? O que Deus deu a ordem? Elimina a todos. Crianças, velhos, homens, bois, tudo, gente. Por quê? Porque, né, Deus sabe as coisas. É igual na nossa vida. Deus falou, você não anda com tal pessoa, você não entra em tal projeto. Lá vai nós e entramos e fazemos. Qual é a consequência? Né? Também pagamos a consequência. Mas nós também nessa passagem, nós podemos ver um Jonatas. Um Jonatas que ele intercede, né, por Davi. Ele gostava de Davi. E Davi, gente, ele não fez nada de errado, né? Davi fez o que Saul não fez, porque quando aquele filisteu, Golias, andava gritando, né, que no acampamento de Israel não tem homem, ele ficou dias, gente, né, provocando, gritando. Saul não fez nada, é igual que nós, né? Nós não temos autoridade diante a certas coisas, porque nós não escutamos a voz de Deus e nós não tomamos posse, né, de muitas coisas. Por isso que a gente precisa de outra pessoa para interceder por nós, porque nós não temos autoridade diante de Deus, sabe? Nós não temos intimidade com Deus. Então aí fica naquela, né, naquele negócio. Foi lá Davi, ungido de Deus, e eliminou o filisteu. E ele ficou com inveja. É às vezes assim mesmo. É o que passa muitas vezes dentro de paróquias. A vida em comunidade, ela é muito difícil, né? As pessoas não fazem o que tem que fazer. Aí chega outra pessoa ungida de Deus, neguinho fica com o bico estufado, fazendo a vida impossível daquela pessoa, né? E não há Jonatas. Precisamos de mais Jonatas. Quando nós ver que alguém está fazendo algo injusto com as pessoas, porque às vezes, diante da injustiça, nós nos calamos e somos iguais injustos. Então, que nós possamos fazer como Jonatas, ser justo. O que é isso, Jonatas? Foi lá, conversou com o pai, expôs a razão para o pai. Ele é inocente, ele não fez nada. Ao contrário, ele só ajudou o Senhor. E Saul mudou de opinião. Olha só. Né? E nós também podemos ver a humildade de Davi, porque Davi, ele já era ungido de Deus, ele era o sucessor de Saul, mas ele esperou o quê? O seu tempo, né? Aí eu volto a dizer, a vida na comunidade, né, para quem serve na igreja, é muito difícil, realmente é muito difícil, mas a gente também tem que esperar no tempo de Deus. Né? Davi, ele não provocava Saul ou ele foi para o confronto de Saul. Davi esperou o seu tempo, né? No tempo certo ele teve a sua oportunidade. Mas essa é uma passagem claramente que nós temos que nos policiar, né? Da inveja, do zelo. Gente, cada um tem seu ministério. Você não precisa querer destruir o ministério do outro, né? Também você não precisa atropelar o tempo do outro. Tudo é no tempo de Deus. Mas a palavra diz, né? Ninguém toca um ungido do Senhor. Aí nós vemos a prova disso, né? Então, se que no dia de hoje é quinta-feira, vai até o sacrário, 5 minutos, 15 minutos, gente, porque 5 minutos é muito pouco. 15 minutos, meia hora, 1 hora, fica diante de Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, se você está passando por algum problema, vai até o sacrário. Se é problema financeiro, gente, apresenta o problema para Deus. E se você tem algum negócio, se você tem algum empreendimento, ou até mesmo se você é CLT, seu trabalho, gente, pede a Deus para ser o seu sócio. Olha só, é importante da gente viver debaixo da sombra do Onipotente, né? Chama a Deus para ser sócio de todos os seus empreendimentos, de todos os seus negócios, da sua família, que cuida da sua família, que proteja a sua família. Porque a gente só espera depois que tá o problema, a gente peça ajuda a Deus. Mas não é mais fácil a gente entregar, consagrar tudo a Deus? Né? Porque assim a gente erra mesmo, menos.
né? E a gente tá mais perto. Isso é ter intimidade, né? Muitas pessoas querem ser religiosa. Aí fica o dia inteiro metido na igreja, atazanando a vida dos outros. Porque muitas vezes, nas comunidades, passa isso, gente. Em vez da pessoa tá lá na casa dela, servindo a família dela, não, ela tá só lá servindo, ela não quer ser, ela não quer deixar o outro, deixar aquele espaço pro outro, né? Já cumpriu o seu tempo. Se você tá 10 anos no ministério, começa a ver isso. É da vontade de Deus que eu siga aqui? Ou eu escalo para dar o passo para outro, né? Deixa de querer atazanar a vida dos outros, porque é assim, viu? As pessoas não querem ver. Eu sempre falo, as pessoas que têm espírito de Jezabel, elas conhecem profeta, né? Elas conhecem, elas na mesma hora, gente, é só você prestar atenção. Uma pessoa, quando ela tem o dom de profecia, de ser profeta, ela chega num lugar, do nada, todo mundo olha pra cara dela. Por quê? Porque Jezabel conhece profeta. Jezabel na Bíblia, ela era esposa de Acabe, né? E ela perseguia e matava profeta. Ela matou 400 profetas, né? Então, esse espírito de Jezabel, né? Quando levanta um profeta, eu vou calar ele, né? E tem aquelas pessoas também que pensam que profeta só tem que falar coisa boa, né? Aí não, falou alguma coisa de ruim, ah não, esse profeta só profetiza coisa ruim. Minha filha, você quer coisa boa? Vai pro céu, né? Lá é só coisa boa. Aqui é experiências diárias, é caindo, levantando, caindo, levantando. Jesus caiu 3 vezes. Você não quer cair nenhuma? Jesus sofreu na crucificação. Você não quer sofrer, né? Você não quer passar pela crucificação? Para você ressuscitar, você tem que ter morte. Nós já estamos caminhando já, né, do tempo comum, do primeiro tempo comum, ao tempo quaresmal. Então, já vamos preparar o nosso coração, né, para fazer assim como Davi, ser humilde, né? Como Jesus, pegar a nossa cruz, fechar a boca e caminhar, né? Porque muitas vezes a gente faz muito barulho. Por isso que eu falo, quinta-feira vai ao sacrário, aprenda a escutar, né? Escutar a voz de Deus. Vai estar lavando uma louça, gente. Ou você fica em silêncio, ou você coloca uma coisa que edifica, né? Assim a gente vai tendo intimidade com Deus. Olha só, não é só ter a unção. Você também tem que fazer a sua parte de ter intimidade com Deus. Que é a intimidade com Deus? Ele participar de todas as suas coisas. Do seu empreendimento, da sua família, de tudo, gente. É colocar a Deus em primeiro lugar. Então, que no dia de hoje, nós possamos aprender dessa passagem bíblica. Colocar a Deus em primeiro lugar, ouvir a Deus e nos policiar, né? Da inveja, de querer o que é do outro, né? E saber que tudo tem o seu começo, meio e fim. Olha só que interessante, né? Vamos deixar de mimimi e vamos entender os processos que Deus tem para nós, de poder viver o processo que Deus tem para nós. Então, no dia de hoje, Deus nos está pedindo que nos consagramos a Deus, que obedecemos a Deus, que possamos obedecer. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.